Página 47 do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, de Bert Helling. O sentido da vida. A pergunta pelo sentido da vida pressupõe que a vida não tenha valor. Não tenha valor em si mesma, mas naquilo para que serve. Entretanto, a vida emerge e está aí. E tem valor porque está aí, não por outro motivo. Tem valor por si mesma. Este é o meu pensamento. Aquele que não está em paz consigo mesmo, pergunta pelo sentido da vida. Quem está em paz consigo mesmo, não faz essa pergunta. No fim de um desenvolvimento ou amadurecimento bem-sucedido, cessa a pergunta pelo sentido da vida. Viktor Frankl se ocupou muito com o significado da vida. Por muito tempo não entendi isso. Mas há pouco, Jeffrey Zeig escreveu num necrológio para ele. Aí conta sobre um encontro e uma conversa com ele. De repente compreendi o que Frankl entendia sobre o sentido da vida. Para ele, era o mesmo o que entendo por harmonia. Quem está em harmonia encontrou a realização. A vida está em harmonia de qualquer modo, mas o eu frequentemente não está em harmonia. O eu se submete lentamente ao movimento da vida e com isso chega a uma harmonia com o mesmo. A pergunta pelo sentido da vida cessa quando se encontra a harmonia. Gêmeos. Uma médica, cujo marido também é médico, gostaria de acrescentar que o último de meus filhos é gêmeo, univitelino, e que seu irmão faleceu no 6º mês de gravidez. Ela diz: eu e meu marido pudemos ver no ultrassom, quando as batidas do coração da criança, que estava morrendo, tornavam-se cada vez mais fracas. A criança que hoje está viva tomou o seu irmão gêmeo nos braços e não o deixou até que ele morreu. Aí ele se recolheu para o outro lado. Lá ficou muito quieto durante muito tempo, quase não se movimentava. Na verdade, podia-se ver que vivia e estava saudável, mas não se moveu por muitos meses. E também não cresceu. Nós pensamos que a criança não poderia nascer saudável, porque pesava muito pouco. Então a gravidez durou muito tempo, 4 semanas além da data marcada. E nas últimas semanas a criança engordou, até alcançar um peso bem normal. Na verdade, a criança sobrevivente nunca entrou no espaço que pertencera anteriormente ao irmão. Podia-se realmente ver, porque a gravidez já estava bem adiantada. Minha barriga pendia para um lado, porque a criança sobrevivente não entrou no espaço do seu irmão. Ele tem todos os nomes que o seu irmão deveria ter. Já tínhamos escolhido os nomes e agora ele tem todos eles. O serviço. Tem uma ideia singular da alma, isto é, que estamos nela, ao invés da ideia usual de que a alma está em nós. Essa grande alma, seja o que for, determina e toma o indivíduo a seu serviço, seja como for. Alguns têm um serviço agradável, outros um serviço pesado. Alguns têm um serviço benéfico e alguns um serviço destrutivo, um serviço terrível. Entretanto, é o mesmo serviço. Partindo da alma, da grande alma, é o mesmo serviço. Ninguém pode ir contra essa alma. Mas existem pessoas que têm a ideia de que o mundo está em suas mãos. Como se existissem pessoas que pudessem aniquilar o mundo se quisessem. E como se existissem outras que pudessem salvar o mundo se quisessem. Elas se encontram desligadas da corrente. Certa vez, um terapeuta famoso disse o seguinte:
Com relação a essa ideia de que estamos conectados, seja qual for o nosso destino, e o que cada indivíduo experimenta como sua tarefa pessoal, cada um de nós encontra a canção que deve cantar. Quem canta essa canção está feliz, bem profundamente, não importa qual seja a sua tarefa. Isso tem consequências para nossa atitude com relação a agressores e vítimas. Eles estão no mesmo serviço. Se levarmos isso a sério, estão no mesmo serviço. Os bons, os chamados bons e os chamados ruins estão no mesmo serviço. Essa atitude acaba com a soberba e a arrogância. Se cada um estiver em harmonia consigo mesmo, então pode respeitar a todos e, acima de tudo, respeita também a si mesmo. Por isso, os grandes destinos são inevitáveis. Eu disse certa vez a um amigo, um famoso psicanalista, de modo bem provocativo: Hitler foi um enviado de Deus. Essa seria a consequência desse modo de pensar. É difícil digerir isso. Então ele me contou que tinha lido um livro de um companheiro de quarto de Hitler. O livro se chamava Mein Freund Hitler, sei lá, ou algo semelhante. Ele disse: não li esse livro, ele apenas me contou sobre ele. E nesse livro, o amigo descreve que Hitler, quando jovem, tinha visitado em Linz, na Áustria, uma ópera de Wagner Rienzi, o Tribuno do Povo. Depois da ópera, alucinado, perambulou a noite inteira pelas ruas de Linz, gritando: esse é o meu destino. E assim foi. Foi inevitável para ele. Se tivermos essa atitude, ficaremos humildes e poderemos concordar com o mundo tal como ele é, sem a pretensão de melhorá-lo, como se não fosse a grande alma que governa como quer. Nós apenas estamos inseridos naquilo que ela dirige. Com essa postura, também podemos lidar diferentemente com doenças, mortes, acidentes, destino difícil, tanto como atingidos, submetendo-nos ou como terapeutas que assistem a essas pessoas. Se fizermos isso com essa postura de concordar com tudo tal como é, e fizermos isso de ser humano para ser humano, fizermos o que pudermos e nos for permitido, e estivermos conscientes desses limites, então se origina paz. Tenho a firme convicção de que cada um de nós é tomado a serviço, seja como for. Por isso ninguém pode se esquivar do serviço, nem mesmo através da culpa. Quando alguém se torna culpado, será tomado a serviço através da culpa. Isso é muito duro. Quando o culpado se vê isso e diz: serei tomado a serviço através de minha culpa, mas carrego assim mesmo as consequências, porque elas lhes são inerentes. Está totalmente em harmonia, também como culpado ou malvado. A pergunta pela responsabilidade se torna então desnecessária. Não está em nossas mãos ser bom ou mal. O chamado bom tem maior sorte. Talvez, mas não é superior. Na profundidade existe uma concordância elementar entre os seres humanos. Aí todos são iguais. Todos serão tomados a serviço, um de um jeito, o outro do outro. Então posso ter compaixão por todos, porque me coloco ao lado deles. Posso ter compaixão pelos maus, pelos doentes, pelos grandes. Posso, da mesma forma, colocar-me ao lado deles. Desta harmonia, com a profundidade vem a força, e partindo dessa força, pode-se atuar muito. A recordação de Auschwitz. Participante. Ele diz: Auschwitz foi liberada na data de hoje, há 50 anos atrás. Houve lá muitas vítimas e agressores. E existem agora filhos e filhas dessas pessoas,
netos e descendentes. Pode-se dizer como algo assim age sobre o tempo e comportamento e atividade dessas pessoas hoje em dia? Ele perguntou ao Helg. Helg responde: só posso responder em um caso concreto, quando constelo a família dessa pessoa. Generalizar aqui traz muito pouco, porque as diferenças são demasiadamente grandes. Mas eu gostaria de advertir sobre o aumentar da importância do passado. Senão, de repente, os vivos tornam-se como mortos, e os mortos como os vivos. Então tudo fica invertido, e isso é contra o curso da vida. Por trás da acusação pública contra os agressores e o conselho para se recordar desses crimes, a fim de que isso não aconteça de novo, atua a ideia de que esses acontecimentos foram dirigidos por pessoas e que poderiam ter sido evitados ou colocados em ordem. Para mim é uma presunção ter a ideia de que tais movimentos monstruosos, como essa guerra, pudessem ter sido evitados por pessoas ou que se possa impedi-los no futuro, só pelo fato de se pensar de maneira diferente. Assim, nos envaidecemos facilmente, como se fôssemos Deus, e isso prejudica muito a própria alma. Nesse contexto, devemos levar algo mais em consideração. Quando nutrimos essas ideias na alma, frequentemente julgamos ser melhores do que os agressores de outrora. Contudo, os agressores de outrora cometeram esses atos terríveis, porque julgavam ser melhores. Se eu os acuso, talvez me equipare com eles internamente. Por isso é tão perigoso. Digo isso somente de um modo bem geral. Em minhas cartas terapêuticas, incluí uma última carta que escrevi a uma judia que esteve num campo de concentração. Ela queria dar uma palestra em memória ao dia em que tiraram a licença dos médicos judeus em Munique. Tinha me enviado o rascunho de sua palestra, pedindo que desse a minha opinião. Em sua palestra, fazia também algumas acusações. Em minhas respostas, escrevi para ela mais ou menos o seguinte: o luto é adequado. Por exemplo, eu mesmo vivenciei isso. Em Jerusalém, quando alguém vai para o memorial das vítimas do Holocausto e vê essas imagens, precisa chorar. As pessoas ficam lá e choram. Mas se alguém aí me dissesse: mas você é um alemão, já não poderia mais chorar. A acusação impede o luto. Vivenciei o mesmo em Hiroshima. Entra-se no memorial das vítimas e então as pessoas ficam paradas e as lágrimas rolam pelas faces. Aconteceu o mesmo comigo. Mas se alguém dissesse para um outro: você é um americano e não pode mais chorar, os acusadores impedem. O que para as vítimas é a única coisa condizente. Isto é o luto. O luto conjunto une. Aqui não existe mais qualquer arrogância. É esse, o luto que cura. Então paramos aqui. Seguimos para o próximo capítulo na página 51.